Oi, Patrícia, tudo bem? Fez. E você, como é que tá? Eu tô super bem. Preciso até pedir a licença poética de que eu vou te chamar de Paty em algum momento desta conversa, porque é isso, você já é parte de um todo tanto de trocas que aí a intimidade ela vai surgir meio sem querer, mesmo eu querendo trazer a formalidade do acontece. E obrigado a disponibilidade por ter aberto a tua agenda para a gente pesquisar, porque para nós e para o mercado tem sido um espaço importante contar com parceiros como você abrilhantam mais o processo. Obrigado a disponibilidade, tá? Sim, fica tranquilo. Com a de Paty a gente se conhece há tantos anos, então fica até super sossegado. Seria até esquisito não chamar. Fica na paz. Muito bem. E para quem está aqui no Acontece Carreira assistindo a gente, e aí trazendo um pouco mais de contexto para a parte e para o Vincenzo e por que existe isto, o Acontece Carreira é um projeto onde todo ano nós pesquisamos um tema de carreira no mercado. Inclusive, nós vamos perguntar para você sua opinião lá em julho, para você também trazer, junto comigo e com a Paty, os teus olhares para este tema. Esse ano nós estamos falando de gerações. Pela primeira vez no mercado, com a expansão da trabalhabilidade, a gente está lidando com 4 gerações em mercado. Então, o que normalmente se tinha de 2 a 3 gerações, isso está crescendo muito mais. E com a mudança das carreiras pelo IA, pela tecnologia, por todo, nós estamos num mundo que ele está se rearranjando de novo. E a ideia do Acontece é a gente debater isso. Hoje eu estou aqui com Patrícia Prieto, que é a diretora sênior global de Talent Acquisition da Hub, e que eu estava muito curioso para te ouvir, primeiro pelo prazer de trocar contigo, mas o segundo é porque dentro de todas as organizações que a gente vai conversar, eu estou falando com uma geração de organizações nova, de uma nova economia, de um novo olhar, e que eu estava muito curioso para ouvi-los, porque a primeira pergunta que eu tenho feito para todos os executivos que a gente está conversando, até para a gente entrar nesse tema de gerações sem enviesar o que é melhor, o que é pior, o que uma tem, não é este o lugar, mas é entender este momento, que a Hub ela vem trazer um tema que é de autocuidado, e que se a gente for pensar no lugar de benefício do que foi para mim, isto mudou muito. Então, eu imagino que vocês tenham um olhar para esta questão geracional, entendendo que o autocuidado e a saúde mental se tornaram diferentes entre as ações geracionais. Você enxerga desta forma, Paty? Primeiro, obrigada pelo convite. Então, tô ótimo de estar aqui com você. Eu acho que é super evidente o que você está falando, né? E eu posso falar isso até porque já trabalho há algum tempo, então tive a oportunidade de conviver com outras gerações. E E você outros vê mundos, né? em outros mundos, eu adoro essa palavra, em outros mundos. E eu acho que a gente vê muito claramente essa mudança, né? A gente vê e a gente começa a ver uma evolução alguns anos atrás. Então, a gente pode até pôr aí que em alguns momentos a gente já viu uma mudança de mentalidade, de perspectiva, de expectativa, talvez a palavra mais bonita seja expectativa. E hoje, de uma maneira cada vez mais forte. Né? Como você brincou, a gente já está com a quarta geração dentro das organizações. Então, isso traz um outro olhar. Então, né? Então, a gente tem uma geração que tem um outro olhar. E esse olhar que foi começando a influenciar, agora ele combina de uma forma muito mais forte. Então, se a gente for pensar, até a própria história do Hub vem de uma pessoa Sim. que queria preservar o bem-estar, que trabalhava, que falava sobre isso. Então, nós estamos falando de 12 anos atrás, não é 1000 anos, a gente está falando de... Né? Então, a gente já tinha ali o início do movimento. Acho que a pandemia foi um momento difícil, então um momento difícil para todas as empresas e para todas as pessoas, de uma forma geral, mas a volta pós-pandemia acelera isso de uma forma muito maior. Então, chega de novo, eu estou arredondando 22, 23, já chega uma outra geração também dentro das empresas, já com uma expectativa diferente. Então, você soma uma história que já vinha, que eu acho que agora ela se fortalece de uma maneira muito forte. Então, eu vejo muito forte as pessoas. Eu venho de outras carreiras, eu trabalhei em outros tipos de empresa, onde o volume de horas era bem diferente. Era uma comum, era uma prática comum. Não sei, a gente conhece há muitos Sim. anos. Era uma prática comum. Eu Isso já era fui absolutamente avaliado natural. muitas vezes nos meus PDIs,
porque ainda se tinha uma relação de quantas horas está sentado na cadeira é o tanto de produtividade e engajamento que você tem. E esta é uma premissa que cada vez mais vai caindo, né? Certo? Acho que a própria pandemia, as pessoas passaram a ser remoto. Hoje tem esse híbrido um pouco, que as pessoas estão tentando achar um novo comum. Esse novo comum ainda não chegou. Mas, hoje em dia, você vê uma pessoa muito mais interessada em fazer esporte, fazer terapia, fazer tudo. Sim. Saúde mental, saúde alimentar. Vamos pensar que é um conjunto, né? É um conjunto de bem-estar, de well-being. Então, acho que o Well-Hub entra vem de um início de demanda, se desenvolve, cresce num mundo novo, num mundo com uma nova expectativa. E aí, o lugar da pesquisa deste novo mundo, dessas gerações influenciando os dois lados, e gosto muito deste lugar do influenciar, porque tira o viés do quem é melhor e quem é pior, mas, ao mesmo tempo, coloca para o RH e para as organizações lidar com essa divergência de olhares, né? Se você fosse me trazer, a gente trouxe aí o autocuidado como mas onde é que você vem percebendo os aprendizados, onde essas visões divergem, onde elas se complementam, entendendo a relação dessas 4 gerações no momento atuando dentro do mercado? Vou expandir, então, saindo um pouco só do bem-estar, tá? Então, se me permite, eu vou Por favor. extrapolar um pouco aqui. Eu acho que o mundo mudou. Bom, Sim. a pandemia foi mais transformacional ainda. Esse universo de trabalhar remoto também foi transformacional. Mas a gente tem hoje um volume de pessoas que vêm de histórias diferentes, com perspectivas diferentes e estão entrando no mesmo universo. Então, você vem de uma geração, talvez, anterior a mim, ou até eu, quando eu comecei a trabalhar 100% escritório, você está certo, 100%. Depois você vai tendo uma segunda geração, você vai misturando as pessoas. Acho que hoje você tem eu tenho pessoas que trabalham comigo que nunca trabalharam 100% no escritório. Presencial. Sim. Nunca trabalharam. Isso é bom, isso é ruim? Não, isso é o que é. Tem gente que está trabalhando, tem projetos globais, está trabalhando aqui para o projeto lá fora. Hoje você também tem muito o nômade digital, está trabalhando aqui, é contratado por uma empresa lá, um exemplo da Alemanha, sei lá, de Londres, está sentado aqui fazendo um projeto global. Então, até a forma de correlação com o trabalho mudou. Sim. Então, a gente tem essas pessoas que têm uma perspectiva completamente diferente, até muitas vezes uma perspectiva global. Você tem empresas e temas que são extremamente mais tradicionais. Então, você pega uma área de operação, ela é 100% presencial. É operação. Ela faz a operação, então ela tem que ser presencial. Você tem que conviver na organização com as pessoas que são diferentes e com os negócios que muitas vezes são diferentes. Porque se você pode ter uma empresa onde uma parte do time é remota e outra parte do time é presencial. E você tem que aprender a conviver. Então, você tem que aprender a entender que você fala mais de um idioma. Eu brinco que os RHs passaram a entender que eles têm que ser poliglota, porque eles têm que falar com idiomas diferentes. Isso porque as expectativas são diferentes. Você tem uma pessoa que nunca trabalhou presencial e nunca teve alguém sentado ali do lado. Eu vou brincar, eu aprendi Excel com alguém sentado do meu lado, eu fui vendo a pessoa fazer. Não, não existe mais isso. Uhum. Mas você tem que garantir que a pessoa aprenda. Então, você também tem que criar caminhos para você conseguir também desenvolver essas pessoas em todo o escopo que é necessário, que é relevante para o desenvolvimento da pessoa. Porque, de novo, vocês têm que pensar que nós temos 4 gerações trabalhando juntas, mas uma delas daqui a pouco sai. E essas pessoas vão desenvolver, garantir o sucesso, o crescimento e a expansão dessas empresas que estão aqui. Então, você precisa garantir que você está preparando essas pessoas de uma forma adequada para que ela possa sustentar esse crescimento. Não sei se para você tem sentido, Vicente. Super. Eu acho que este lugar complexo, e aí te ver falar muito, eu acho muito interessante, porque pelo fato de você estar vivendo uma realidade de uma empresa de 12 anos, o normal, ele transita em linhas diferentes de quando eu vou ter uma conversa com esse executivo de RH dentro de uma indústria de 150 anos,
e que eu acho que é isto um pouco o que vem me chamando muita atenção das questões geracionais, que mesmo dentro, que a gente fica muito no lugar assim, millennium precisa disso, a Z precisa daquilo. Hoje, isto, além de ter as características próprias de cada um, as coisas estão sendo, eu ia falar osmose, né, que é aquela coisa da transformação que eu vou aprendendo conforme eu for, a gente está sendo modificado por isso, porque mesmo eu sendo geração X, e fiquei a vida inteira na marginal, pegando o trânsito, dizendo assim, e como seria boa a minha vida se eu pudesse trabalhar de casa. Depois que eu passei pela pandemia e vi uma geração me apontando que isso é possível e que isso difícil me tirar hoje da minha casa e me colocar em 100% remoto. Então, isso não é mais uma questão geracional, isso passa a ser uma escolha que eu, sendo permeado pela geração e pelo momento, eu também sou afetado, né? O que você está me dizendo que você, e assim, hoje talvez vocês têm pessoas 50 a mais para afetarem os seus nômades digitais. Como é que vocês estão olhando para esta geração mais sênior como eu? Eu não cheguei nos 50 a mais, estou nos 46, mas logo estou lá. Como é que é isso neste mundo dessa geração mais nova ser afetada pela geração mais antiga? Eu estou na geração 50 a mais, então eu posso responder facilmente. Estou afetando facilmente. Exato. Mas eu acho, e eu vou voltar, eu gostei muito da sua frase, eu acho que a gente tem empresas mais tradicionais, eu vou chamar de tradicionais, são empresas, são centenárias, né? Você tem empresa mais jovem, empresa mais nova. Sim. Eu acho que quando você olha essas duas culturas, eu acho que o mix de pessoas, não sei se tem sentido para você, é diferente. Talvez nessa empresa centenária, o mix de pessoas vai ter uma volumetria maior de pessoas com histórico de carreira maior, né? Brincar os seus 50 a mais. Se você pega empresas muito jovens, você tem um mix aonde pessoas das gerações mais jovens vão ser mais evidentes. Tem sentido o que eu falei para você? Super. Mas o que você precisa? É a gente complementar. Não tem outra opção. Por quê? Porque muitas situações, quando você está trabalhando numa empresa onde você precisa de algum repertório, algumas informações, algum histórico, você vai efetivamente precisar trazer gente com mais experiência para algumas cadeiras. Senão, não que a pessoa mais jovem não tenha, mas ela não tem o repertório completo. Ela não tem todas as informações, ou ela não viu diferentes cenários, ela não viveu diferentes situações. Eu brinco, a vida é cíclica, você já viu algumas coisas acontecer algumas vezes na sua vida, e você já espera, já sabe como reagir àquela situação de uma maneira um pouco mais tranquila. Porque você já viu isso acontecer algumas vezes. Sim, sim. Então, como é que você lida com isso? Você já viu expansões globais antes, não é uma coisa nova, você já fez isso. Então, não é um problemão, é um probleminha. E isso eu acho que é uma questão de um complemento. Então, quando você vê algumas pessoas, você não pode ser rígido, que talvez essas pessoas mais jovens tenham uma flexibilidade maior, querem ver coisas novas mais rápido, e nem tudo você consegue oferecer nesta velocidade. E eu acho que aí é um dos pontos de atenção. Por quê? Porque nem todo mundo vai crescer rapidamente, ter milhões de promoções. Nem tem espaço para todo mundo, né, Paty? E entre nós, vocês, essa discussão não é nova. Não. Eu não sei de você, mas eu falo sobre esse assunto desde 2007, vamos Carreira brincar toda. assim? Sim. Por quê? Porque a gente já discutia, as pessoas chegavam, elas queriam crescer mais rápido. Era a geração Z, não era? Não posso ter errado, mas não importa, não é relevante. Mas assim, a pessoa estava eu fui geração crescer. X e eu recebi o feedback de líderes meus dizendo assim, Vincenzo, vai com calma, você está querendo acelerar muito o processo. Então, assim, isso não está ligado só a esta geração milênio, isso é uma dificuldade corporativa de muitos anos, né? É isso. Então, por isso que eu acho que esse mix de gerações, olha assim, como é que a gente lida com isso? Talvez você tenha que mudar o repertório de palavras que a gente usa. Uhum. A compreensão seja diferente. Mas não é que essa crise de expectativa é uma crise de expectativa nova. Não é. Já aconteceu nos anos 2000, 6 anos atrás, já acontecia em 2018, já acontecia em 2008, já acontecia. Vem se repetindo. Então, são ciclos.
isso acontece de novo. Então, eu acho que, eu não quero me perder, mas acho que você olhando as duas situações, você vê, esse mix permite trazer o Vicenzo, que já passou por várias histórias, que pode dar inputs de como isso já aconteceu, e olhar o problema de uma forma diferente, tendo na cabeça 10 opções de como resolver o problema. E Sim. ter a pessoa nova que vai trazer uma forma diferente de ser ouvido e ser falado, como é que você comunica. Então, você vai ter que ajustar a sua fala e a sua expressão para a expectativa deles. Não quer dizer que você vai conseguir atender todas as expectativas. E acho que você está trazendo um ponto, até para a gente te trazer a última pergunta, mas que você já está Por favor. respondendo ela de forma muito legal. Eu lembro que ano passado no Acontece Carreira eu pesquisei assim, não está fácil para o candidato com a IA arrumar emprego. Acho que tem uma questão geracional que eu também acho que não está fácil para as empresas lidarem com este momento de ter temas e pessoas e visões muito diferentes dentro. Então tem muitas empresas que também vão vir buscar aqui no Acontece estratégias desses executivos de RH de como lidar com isso. Se você fosse pensar numa prática, como é que você acha que as empresas podem transformar essas diferenças em colaboração e inovação? Você acha que tem alguma uma estratégia bacana para isso? Vamos lá, o que eu vejo. Eu acho que até a questão né, da mudança muito rápida no mundo, a gente tem que ser mais aberto do que era antigamente. Então, as pessoas, eu sempre brinco, né? A síndrome de Gabriela deixou de existir há muitos anos. Agora, ela não, assim, ela passa a ser praticamente uma Eu já citação fico pensando, histórica. quem é Gabriela? Né? Exatamente isso, uma citação histórica, quase. Você tem uma citação histórica. Por quê? Porque tudo muda muito rápido. Então, Sim, você precisa engajar o seu time para que ele esteja olhando o mercado de uma maneira muito ativa. sim. E a gente, como RH, tem que ser muito flexível para entender o que está mudando. Por quê? Porque pode ser, e nem tudo vai acontecer numa velocidade luz, mas você tem que estar sabendo o que está acontecendo, você tem que estar entendendo o que está mudando. Você falou do IA. Eu acho que o IA, eu não sei se ele é um desafio para o candidato, não sei, tenho minhas dúvidas, não tenho uma resposta. O que eu tenho certeza é que ele vai mudar a forma como a gente tem em relação a alguns tipos de trabalho que eram muito difíceis de você recrutar e você reter as pessoas, onde você tinha um turnover muito desafiador. Então, você consegue automatizar uma parte do trabalho, simplificar uma parte do trabalho, se você gostar da palavra, e permite que esse time que está aqui faça coisas mais legais. E olha aqui o desenvolvimento. Então, você usou até o próprio IA para dar espaço ao time para fazer outro tipo de coisa. Então, isso gera, mas você tem que garantir que a liderança esteja lendo isso de uma forma legal e o time também esteja aberto a conversar sobre isso. Não sei se tem sentido para você. Super. E aí eu sempre tento fechar as conversas, Paty, tentando fazer um resumo para entender os recados que esses executivos estão me dando. E acho que você traz uma que eu falaria em afetação. Assim. Acho que você fala de um mundo que ele está se afetando e que eu acho que esta competência de ser afetado, ela passa a ser um soft skill importante para esses líderes executivos e também para a nova geração, de entender que todo mundo vai ser um pouco mais afetado com diferenças e que talvez que as pessoas que melhor progridam na carreira ou que sejam mais funcionais para a companhia são aquelas que consigam permear nesses mundos que estão em transformação e que serão diferentes e que a gente vai ter que se adaptar dentro delas. Faz sentido o resumo da sua conversa nessa palavra? 100%. E eu acho que é dos dois lados, tá? Do mais jovem se Dos dois lados? adequar, né? Porque nem sempre ele vai trabalhar numa startup, e essa Sim, startup vai crescer, vai virar uma sim, empresa, e ele vai ter uma sim. outra responsabilidade, então vai mudar, vai mudar. Se ele não tiver essa flexibilidade, ele não consegue. E as outras gerações que já estão aqui, se adaptar ao mundo novo, ao IA, a automatização, a simplificação, a melhoria de processo, a um novo tipo de candidato. Então, é uma transformação, eu adorei, para todas as dimensões. Muito bem. Muito obrigado pela troca, Patrícia. Eu sabia que a conversa seria boa e nunca me frustro desta conversa. Agradeço a disponibilidade e obrigado por estar com a gente nessa pesquisa, tá?
Obrigada a você, Vicente, conta comigo, estou super curiosa para ver as outras respostas e conhecer o resultado, então estamos aqui para o que precisar. Falamos em breve. Tchau, tchau. Vamos em breve, tchau, tchau.